Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Velocidade implacável do tempo. Bem, gente, nós entramos nesse mesmo Dia dos Pais, né? Mês dos Pais, agosto, entre outras referências. Mas era julho, era o junho, aí o mês dos namorados, veio o julho, tá aí o agosto. Daqui a pouco abanando, nós vamos mais uma semana. Já estamos aí praticamente nos encaminhando para o fim de agosto, chegando aí a Semana da Pátria. A Semana da Pátria que reserva tantas surpresas, segundo a comunidade brasileira, né? Parece que muitos movimentos acontecerão. Oxalá que sejam todos em bom tom e que se prospere, que se busque situações legais para o país, né? A sociedade está ansiosa com coisas que acontecem no país. Realmente tem coisas esdrúxulas acontecendo, tem gente mandando mais do que devia, né? É difícil, é difícil. Temos a pandemia, que não foi embora, né? A Covid-19, a Delta, novas cepas. E situação bem complexa. Faça a sua parte, respeite a pandemia, né? Seja extremamente responsável, sem aglomerações, álcool, bastante, o dia inteiro, máscara sempre. E aí faça a sua parte para que no final do ano a gente possa ter, se Deus quiser, uma situação bem mais cômoda, né? Em termos de confraternização, na família, no corporativo, né? No ambiente social. Mas você tem que fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma. Muito bem, nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o Grande Banco do Sul e Grupo Zafre, 86 anos. Vamos passar pelo esporte, pelo futebol, mais precisamente pelo Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio não foi feliz mais uma vez, perdeu em São Paulo, né? Estava empatando e aí 2-1 nos acréscimos. É uma touca, é um azarão, mas muitas coisas acontecendo de maneira equivocada e erradas lá no Grêmio Porto Alegrense. Internacional ontem no Beira-Rio venceu, olha, fez 4-2 quando vinha empatando com o Fluminense, né, do Roger Machado, e acaba fazendo 4-2. Então, 2 vitórias de 4 aí o Internacional, né, contra o Flamengo e contra o Fluminense. Tá bom, deu uma prosperada bonita aí o Esporte Clube Internacional na tabela do Campeonato Brasileiro. Né? Muito bem. Lá no Grêmio, situação muito complexa. Esse cidadão, Luiz Felipe Scolari, se eu mandasse no Grêmio, tivesse qualquer tipo de ingerência, ele não seria o último a ser contratado como treinador, ele jamais seria contratado como treinador, porque eu acho que ele está num ambiente assim, ele se comporta um tanto quanto prepotente. Depois do que ele disse ontem, que a sua equipe tem que ter raiva do adversário, entre outros, né, adjetivos, foi extremamente infeliz. Extremamente infeliz, não se faz isso. Nem no vestiário, né, lá fechado, no ambiente do vestiário, não se pode instigar o atleta a ter raiva do adversário. O adversário, o futebol é esporte, né, tem que ter uma diplomacia. E não é assim, com raiva, com essa expectativa do Luiz Felipe Scolari, que a equipe tem que se comportar, indo atrás do adversário a qualquer jeito para vencer uma partida, absolutamente. Deu o pior exemplo, esse cidadão que está calejado. Então eu digo assim, ó, ele, se dependesse de mim, ele não passava perto da arena. Está com dinheiro, vai cuidar da família, dos netos, dos seus negócios, larga o Grêmio Futebol Porto Alegrense de mão. Eu acho que foi uma contratação equivocada, mas o melhor presidente, o melhor dirigente, né, o melhor comitê de gestão de um clube pode errar. E essa aí, para mim, foi uma errada. Filipão não podia ser treinador do Grêmio. O que tu me diz, Sérgio? Se dependesse de mim, também não seria treinador do Grêmio. Agora, eu só com relação à declaração dele, claro, que ele é uma pessoa simplória, não tem muitas letras, né? Então, ele deve ter querido usar uma metáfora para dizer assim, nós temos que ter intensidade, nós temos que pressionar e tal. E aí disse aquilo que sabe que se presta a dupla interpretação. Agora, exigir intensidade com o cavalo cansado lá na frente, um centroavante que dá aqui no meu pezinho a bola, senão não vai. Aí reclamava, eu já estou arrependido de ter reclamado do Diego Souza, que foi a única contratação correta de titular do Grêmio, que respondeu e fez gol, mas que não compunha, era um jogador a menos para marcar. Aí chega o Borja com uma balaio de dinheiro, paradinho. Eu coloquei uma lupa para ver o momento que centroavante, ele diz, mas a criatura não marca ninguém, nem faz sombra. Como é que eu vou querer intensidade? Terceiro reserva no Palmeiras. Terceiro reserva no Palmeiras. Pensa nisso. Mas o Filipão pediu. E veio. Aí nós temos lá o Jean-Pierre, que infelizmente eu quero tudo de bom para ele, desejar sucesso, uma pena que o Grêmio não vendeu ele. O Palmeiras ofereceu 3 jogadores por ele, não dá. Intensidade com Borja, Jean-Pierre, não tem intensidade. Lateral esquerdo, né, já está
em final de carreira. Então são jogadores que não têm um time. Intensidade, sabe quem é que tem, telespectador? Fortaleza, o Red Bull Bragantino, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense. São times comuns e estão lá onde estão. Eu pergunto para vocês assim, ó. Qual jogador do Fortaleza, que está em terceiro lugar no campeonato, a 1 ponto do Palmeiras, qual jogador do Fortaleza jogaria no Grêmio? Nenhum. Mas e aí, como é que se explica isso? Só aí bastaria. O que está faltando? Intensidade, garra, pegar junto, contratação equivocada, é um monte de tudo. Agora, o que você vai fazer? Vamos subir a escada um degrau de cada vez. Vamos pensar como é que a gente vai fazer. O Filipão quer ódio com relação ao adversário. Vamos trocar por intensidade. Vamos ver quem são os jogadores que têm intensidade e comprometimento. Não interessa quanto é o contra-cheque. Porque por contra-cheque, o Wanderson é titular, deve ganhar 30, 40 mil por mês. O Rafinha ganha mais de 500 mil e é reserva. Aí não dá para entender. Então botar intensidade e pensar positivo. Ver o copo meio cheio. Agora a direção está tentando dar para o Filipão jogadores, espero que com intensidade, não é gente para botar lá o chinelinho e que peguem. E porque eu vou ver os jogos, eu vejo o Rio do Silva, quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E eu vejo esses times que eu citei, o Atlético, o Bragantino, o Fortaleza, o Atlético Goianiense, eles têm garra, não com o ódio que o Filipão falou, mas com intensidade. Eles vão atrás de um prato de comida, eles não dão folga. E aí jogou com intensidade, o Cuiabá venceu. O Cuiabá, ele venceu um dos grandes. Venceu um dos grandes do futebol. Venceu o Atlético Paranaense que está com vontade de chegar lá em cima, com intensidade. E olha a folha do Cuiabá, minha gente. Com a Chapecoense nós conseguimos assim, mal e mal, com as calças na mão. Quase que perdemos. Não, fazendo cera no fim para não perder. Pense. Então, quer dizer, vamos começar aos poucos, pensar que a gente tem que ter intensidade e não é só medalhão. É isso aí. Muito bem. Nós estamos aqui com o Maurício Gazen, advogado especialista em licitações e contratos, e também com o Marcelo Gazen, diretor-presidente da EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias. São irmãos, uma dupla de irmãos, aí, top de linha, PhDs, nas suas atividades profissionais. Colorados, maravilha. Colorados. Você acompanha então de perto o futebol? Acompanho um pouco atualmente, né? Já Sim. acompanhei mais de perto, Sim. Mas querendo ou não, aí o nosso time está numa retomada, né? Sem dúvida. Parece que está se encaixando o time aí, do meio para frente o futebol está ficando bonito. Tá bom, tá bom. Não, prosperou bastante o Internacional, depois daquela pichotada do Renato Portaluppi. É verdade, né? é verdade. Aí ficou bom. Marcelo também está satisfeito, está feliz da vida, né? O time está bem. Não, sem dúvida, né? Sempre quando o time está vencendo, a gente fica Tudo é feliz. maravilhoso. Né? Vamos dizer, o que está acontecendo ultimamente também não é algo também excepcional. Nós vimos aí, né, numa decrescente, mas graças a Deus agora aí o time encontrando o seu espaço, né? Eu acho que aquele jogo lá com o Flamengo conseguiu reativar os ânimos da equipe para que a gente tome o rumo aí certo. Viu, Silva? O co-irmão estava assim louco para arrumar um problema. O Abel foi quase campeão brasileiro, aí resolveram mudar tudo. Aí entrou o presidente do Inter, não, agora aqui é a revolução, mas parem um pouquinho. O Inter foi vice-campeão, quase campeão por um gol. Aí quis mudar tudo, agora vai se acalmar um pouquinho, né? Deixa lá o treinador, né? É que, querendo ou não, o treinador estrangeiro é bem complicado a questão da adaptação dele quando vem para cá, né? E também algumas pessoas que conhecem mais de futebol sempre falam, né? Que a questão da preparação física do estrangeiro é muito diferente, né? Eu acho que até a primeira passagem do Diego Aguirre, querendo ou não, pelo que eu ouvi falar, né, eles sofreram muito essa situação da preparação física dos jogadores, que eu acho que essa, digamos assim, essa tônica acabou mudando agora, trazendo o Paulo Paixão, entre outros profissionais, né? Então, querendo ou não, acho que encaixou essa questão da preparação física e a parte tática e técnica é muito boa. Tá bom. Então tá, de futebol estamos muito bem. Vamos adiante então, dizendo que nós estamos aqui, como eu já disse antes, com o patrocínio do Banrisul, do Grupo Sul e Grupo Zafari, 86 anos. Vamos falar do Banrisul, que é o banco que estende a mão para todos nós gaúchos, né, especialmente gaúchos, toda a comunidade rio-grandense, na hora que precisamos, né, temos dificuldade financeira e na hora também que queremos prosperar, né, fazer algum investimento no nosso negócio, a troca da casa, do veículo, enfim, todos os produtos maravilhosos que oferece o Banrisul. Vamos falar assim do Banrisul, ó. Aproveite as vantagens do crédito consignado, vale a pena. Isso é Banrisul, o grande banco do Sul, o banco das taxas civilizadas. Dá uma olhada.
Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Aqui nós vamos lá para o Armazém do Queijo Empório Gourmet, onde nós temos especialidades maravilhosas. Lá você encontra, por exemplo, aqui, pato, camarão, barreco, olha, imagina, salmão, só coisa boa. Mas coisa boa mesmo, olha só, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, muitos produtos importados, massas italianas, singulares, deliciosas. Todos os produtos, né, são de alta qualidade lá no Armazém do Queijo Empório Gourmet, que está situado na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Você encontra lá também espumantes, champanhes, vinhos branco, tinto, rosé, coisas boas, pratos prontos, cestas para presentes, bolinhos de bacalhau, empadas espetaculares, só coisa boa no Armazém do Queijo. É padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Murilo Furtado, 254, como eu digo, a teleentrega é de primeira grandeza, isso aí é motoqueiro civilizado, tá? Gente boa. Toda a quadra você pode estacionar, então segurança, estacionamento tranquilo lá no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Quem comanda o Armazém do Queijo Empório Gourmet é o empresário João Tumeleiro Neto, que sabe tudo de gastronomia, é um gentleman, é um diplomata, tá? Esse sorriso largo aí do João Tumeleiro Neto, que daqui a pouco está aí botando para toda a sua clientela uma novidade extraordinária. Aguardem isso aí, 80, 90 dias, grande surpresa para a clientela do Armazém do Queijo Empório Gourmet, ali na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Telefones, olha aqui, o WhatsApp, 98020-7107, o fixo é o 51 33920085. Eu digo mais uma vez, aberto segundas aos sábados, às 9h30, às 19h30, delícias é por lá, só coisa boa, tá bom? Então te liga em Armazém do Queijo, Boa, tá? Rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis, Porto Alegre. Vamos adiante, falando de sucos Petri. A bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar e também sem conservantes. Por isso que eu digo, sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva, laranja, ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Por isso que se diz que ele é a bebida de todas as estações. E por isso que se diz que sua sede pede saúde, pede melhor, e o melhor é sucos Petri. Sem adição de água, açúcar, sem conservantes, 100% natural, uva laranja. Há 28 anos, todos os nossos convidados e comentaristas fixos do nosso programa degustam sucos Petri, a bebida de todas as estações. Há 28 anos, chegou nessa bancada como o primeiro anunciante do programa Atividade, que existe exatamente há 28 anos, ininterruptos, sempre ao vivo. Tá? Então te liga com sucos Petri, tá bom? Aí nós vamos lá para o CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que também é um fenômeno, né? O nosso é referência nacional, por toda a sua estrutura física, gestão, por tudo que ele oferece, né? Mais de 6 programas espetaculares, especialmente aos jovens que estão aí sempre sedentos de oportunidades, como esses aqui, ó, que diz para você, empresário, investir em um jovem talento e impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Veja aí. Manda um abraço. Ó, muito bem. Ramiro Rosário, essa grande figura, esse é meu irmão, o vereador Ramiro Rosário, trabalha feito um cão pela comunidade porto-alegrense, é um político de grande expressão, trabalha pelos seus eleitores, né? As propostas que ele faz nas campanhas ele cumpre depois no mandato, e é amigo aqui dessa dupla de amigos aqui, né? Gazem, o Maurício e o Marcelo Gazem, o nosso querido vereador Ramiro Rosário. Esse é um fora de série.
Nosso comentarista, Maurício Rosário, o Ramiro Rosário, nosso comentarista aqui do nosso programa. Ele vem frequentemente, né? É? Senador, senador. Bom, ele a passos largos, ele caminha para lá. Eu aprendi assim, Silvas, o militar e político, na dúvida tu vai ao máximo, que aí tu não erra. O pior é rebaixar. O Ramiro Rosário, ano que vem, ele vai a passos largos tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Ele tem cacife. Tem farinha no saco, como se diz. Tu sabe, Silvas, que eu sou um pouco, né, difícil falar, suspeito, né? Sim. O Ramiro aí tive a grata prazer de conhecê-lo na época que nós estávamos na prefeitura. Né? Ele foi o primeiro secretário de Serviços Urbanos. Exatamente. Né? Fez um excelente trabalho, ele construiu aquela secretaria do zero, né? Foi responsável por grandes projetos, a própria aí, projeto da PPP de iluminação pública, dentre outros projetos. Né, de extrema importância, né, é um político realmente irrequieto, possui uma qualidade técnica, né, muito impressionante, né, e realmente é muito bom Porto Alegre contar com ele. Quem sabe, né, aí, já pegando a tua deixa aí, né, ano que vem, quem sabe aí já o nosso Parlamento Gaúcho, Assembleia Legislativa. Exatamente. Grande abraço. Grande abraço. Ramiro Rosário. Muito bem, vamos adiante. Conversando aqui tanto com o meu amigo Marcelo Gazem quanto com o Maurício, tema palpitante nós vamos abordar aqui. Por exemplo, eu pergunto para o Maurício, tá? Qual é a tua opinião sobre a nova lei de licitações que é instigante, tá? Não digo preocupante, mas ela exige muitos estudos, aprofundamentos para que a coisa prospere, que ande. Como é que você vê? Com certeza, né, a nova lei de licitações ela tem um impacto muito grande dentro da sociedade como um todo, né, porque, querendo ou não, ela trata de todas as compras públicas em nível nacional, né. Então, se o poder público, seja em nível federal, municipal, estadual, ele quer efetivamente realizar uma obra, contratar um serviço, ele tem que passar por um procedimento licitatório. Então, na prática, o que nós tivemos, né? Agora, no dia 1º de abril, a gente teve a sanção da Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Públicos, perfeito? Que é uma legislação que trata das licitações e dos contratos públicos, né, em nível nacional. Né? É importante referir que essa nova legislação, ela efetivamente substitui a lei antiga, que é a Lei 8666 de 93, ela também substitui a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520, e a Lei do RDC, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação. Outro ponto importante que a gente deve salientar é que essa nova legislação, efetivamente, ela vai ter um prazo de 2 anos, né? Exatamente. Então, ao longo desse prazo de 2 anos, querendo ou não, a gente vai poder efetivamente utilizar a lei nova, que é a Lei 14.133, utilizar a legislação antiga, que é a 866, Sim. ou também se utilizar da Lei do Pregão e da Lei do Regime Diferenciado de Contratação. Ela efetivamente é uma lei bastante extensa, né? Ela tem mais de 190 artigos, né? Mas, na minha opinião, ela é uma lei necessária. Por que ela é uma lei necessária? Porque a nossa lei anterior, né, a Lei 8666, é de 1993. Então, efetivamente, ocorreu ao longo de todo esse tempo um conjunto de alterações, mudanças legais, infralegais e por aí vai. Então, é necessário que se tenha essa nova legislação. Muitos têm falado se é uma lei boa ou não é uma lei boa. Vai depender do quê? Da aplicabilidade dessa nova legislação. Né? Nós sabemos muito bem que no Brasil, querendo ou não, o problema não são as leis, é a aplicabilidade das leis. Né? Nós temos um conjunto muito grande de leis e efetivamente não ocorre a sua devida aplicabilidade. Então vai depender, querendo ou não, aí desse prazo de transição e de um conjunto de regulamentações que vão ser necessárias para que essa lei efetivamente ganhe corpo e seja aí, traga bons frutos para a sociedade gaúcha e a sociedade brasileira como um todo. Maravilha. Marcelo Gazem, que também é diretor, né? Além de conhecer esse campo todo, é diretor-presidente da EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, que passa por processo de licitações, enfim, né? Então, um tema também muito palpitante lá no seu ambiente de trabalho. Como é que tu vê também a opinião sobre essa legislação aí? Ela é um pouco truncada ou tu vê espaço para prosperar?
Bom, primeiro, Silvas, agradecer novamente aí o convite, né? Dizer porque eu estou duplamente honrado, primeiro por estar novamente aqui contigo, né? E também por estar dividindo aqui a bancada, né? Com meu irmão Maurício. Sem dúvida. Né? Durante muitos anos aí, quando eu estava na advocacia, no dia a dia da advocacia, né? Sim. A gente estava sempre ombreando aí nas questões vinculadas a licitações e contratos. Bom, importante dizer, né, complementar um pouquinho o que o Maurício já referiu, essa nova lei de licitações, ela basicamente traz todas as normas gerais e os regramentos para quem quiser contratar com o poder público, seja para vender, para prestar um serviço, seja para uma obra pública. E o grande objetivo dela é exatamente dar transparência, né, trazer aí inovação e criar todo um rol de sistematização. O que de fato acontecia é que nós tínhamos uma lei anterior, que é a Lei 866, que era de 93. Então, durante praticamente 20 anos, a gente sabe como funciona no direito, né? Tem as orientações do Tribunal de Contas, legislações, então ela veio cada vez mais sendo modificada. E essa nova lei de licitações, que é a 14.133, basicamente ela veio, né, trazer um ordenamento jurídico sólido, consistente, né? Como foi referido, uma legislação realmente extensa, mas de alguma forma muito democrática, no momento que ela traz com que várias legislações esparsas fiquem somente aí numa legislação. Obviamente, como toda lei no Brasil, dificilmente ela veio para atender a todas as lacunas existentes, né? Existem muitas questões ainda que devem ser, né, regulamentadas, devem ser aí melhoradas. É importante dizer, né, que essa lei, como foi referido pelo Maurício, ela atende estados, municípios, né, além da federação. Mas ela é uma lei que ela não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Então, respondendo, Silvas, essa nova lei de licitações, ela não se aplica, por exemplo, no caso da EGR. Né? A EGR, né, que é uma empresa pública, ela tem uma legislação que é a 13.303, a famosa lei das estatais, é uma legislação própria, mas que, de fato, se assemelha muito a algumas questões de procedimentos da nova lei de licitações. Então, é importante fazer essa ressalva aí. Entendi, perfeito. Muito bem, o que tu me diz, Sérgio Perotto? Sabe quando a lei de licitação, a 8666, a lei da besta, foi implantada, ela veio com a pretensão de acabar com a roubalheira no serviço público. Não acabou porque o jeitinho brasileiro é incrível. Então eu queria, com a tua permissão, se você perguntar ao doutor Maurício Gazem, se existe uma possibilidade da gente ter uma norma, e se essa nova lei vai contemplar o fim, ou pelo menos diminuir a roubalheira no serviço público, porque é por ali nas licitações que passa. Olha o que aconteceu aí no governo Dilma, no governo Lula, com as empresas que tinham um setor de corrupção institucionalizados. É nas compras que acontece isso. Vai diminuir? O que muda em relação à lei anterior? Como é que a gente sabe que teremos condições de avançar? Perfeito. Agradeço pela tua pergunta. A nova lei de licitações, ela traz alguns mecanismos importantes acerca dessa situação, né? Um mecanismo importante é toda a parte de governança, né? Ou seja, efetivamente há a questão, por exemplo, né, da implantação dos programas de integridade, há questões relativas ao compliance, né? O compliance tanto para quem vai contratar com o poder público, quanto também a implantação do compliance por parte da administração pública. A gente tem um exemplo aí que a gente pode referir, que é, querendo ou não, aí o Estado do Rio Grande do Sul, que desde 2018 tem a sua lei anticorrupção, que tem a situação específica aí da implantação dos programas de compliance. Nós tivemos recentemente, agora no presente ano, né, uma lei específica também sobre questões de programas de integridade, compliance no município de Porto Alegre. Então, querendo ou não, há um conjunto de mecanismos acerca dessa situação. A gente teve muitos avanços também tecnológicos, a gente teve muitos avanços de natureza contratual. Não podemos esquecer também que há a atuação forte e cada vez mais forte dos tribunais de contas, do Ministério Público, mas obviamente, né, em nenhum país do mundo, né, a gente vai conseguir, né, afastar essa praga que é efetivamente a corrupção. Perfeito. Esse impacto, Marcelo, esse impacto da nova lei para o setor de infraestrutura, como é que ele se estabelece?
Olha, na minha visão, a nova lei ela traz diversos, vamos dizer assim, mudanças e benefícios nessa área de infraestrutura. Sabe que existe um dado, né, que diz que grande parte do tempo hoje nós gastamos no Brasil em execução do que, de fato, no planejamento. Para ter uma noção, de 6 a 7% do tempo de uma obra, ele é gasto para planejar e o resto para executar. Se nós formos pegar países aí como o Japão, né, eles passam praticamente 70% do tempo planejando, né, e 30% executando. Então essa nova lei ela traz algumas mudanças, né, que vão dar alguma celeridade na questão da contratação e principalmente um dos pontos que foram relatados anteriormente, né? Ele traz um dos itens muito fortes dentro dessa lei, é a inclusão da governança. E quando a gente fala em governança, né, a gente sempre pensa, governança, integridade, corrupção. Não, mas de fato ele traz todo um arcabouço de questões de planejamento anual das contratações, de estudos técnicos preliminares, né, a questão dos próprios projetos. A Lei 866, né, que é a lei anterior de licitações, se tinha uma grande premissa que sempre se dizia: quem planeja, quem faz projeto, não executa. Então isso de fato, a nova lei ela trouxe essa modificação que na verdade já tinha acontecido no regime diferenciado de contratação, que é a contratação que a gente chama de integrada e semi-integrada. Ou seja, vai ser aberto um processo licitatório, né, onde a empresa vencedora ela pode fazer o projeto básico, o projeto executivo, ela executa, ela testa, ela põe em operação, que é o chamado turnkey. Ou ela pode ter uma sistemática que a gente chama de contratação semi-integrada, né, onde se entrega para essa empresa que vai participar de um processo licitatório, né, que vai estar participando daquele certame, um projeto básico, ela faz o projeto executivo, ela executa, ela faz o teste, pré-operação e também faz nessa sistemática aí turnkey. Então, este é uma grande mudança que eu entendo, né, benéfica para essa área de infraestrutura, né, até para que a gente possa dar uma maior celeridade. Então, uma das grandes preocupações sempre quando se vai executar tem sempre aquela questão, mas o projeto foi mal feito, o projeto não tem qualidade, né? Então agora vamos colocar a culpa no projetista ou vamos fazer diversos aditivos contratuais em função do projeto. Então com esta modalidade se consegue fazer que a pessoa que vai executar, ela mesma fez esse projeto básico, esse projeto executivo, então com isso a própria execução se entende que a gente vai dirimir maiores dificuldades, sendo que nesse processo também vai ter a matriz de risco, né? Essa é uma novidade, uma mudança que ela veio, ela está na lei das estatais, ela também estava na lei do RDC, né? Que ela traz um rol de questões onde só se coloca, se acontecer este problema, ele vai ser do contratado, ele vai ser do contratante. Então, com isso, tu faz muitas vezes que se ficam, né, anos se discutindo, muitas vezes, uma questão de um projeto ou dirimindo uma questão entre público e privado e, de fato, quando se tem uma matriz de risco bem consolidada, faz com que a gente tenha, né, um processo mais rápido, uma entrega de maior qualidade. Então, eu diria, né, além de outras questões de garantia, questões de prazos contratuais, né, a antiga lei de licitações dava no máximo em 60 meses. Hoje a gente pode perceber que na nova lei nós temos de 5, 10, de 15 até 35 anos, dependendo se for um contrato de eficiência, né? Então a gente tinha, né, aquela questão mais travada na lei 866. Bem mais elástico. Bem mais elástico e proporciona realmente que tu consiga fazer, né, um contrato mais alongado, que tu tenha maior qualidade e eficiência na execução. Perfeito. Maurício, eu te pergunto o seguinte, em relação à nova lei e à antiga, já pode se aplicar com benefícios, com muitas vantagens, essa nova? Essa é uma grande discussão que está se tendo acerca da nova lei, né? Que é a aplicabilidade dela ou não, né? Ela já está vigente desde o dia 1º de abril, certo? Então, qual é a grande situação, né? A nova lei, em que pese ela tenha 194 artigos, tá? Ela depende de diversas regulamentações. Então, nós temos aí mais de 40 regulamentações a serem realizadas pelo poder público. E elas já estão sendo realizadas. Por exemplo, já está regulamentada a questão da governança, que o Marcelo acabou de falar, já está regulamentada a questão do Portal Nacional de Contratações Públicas, já está efetivamente aí regulamentada a questão relativa à dispensa eletrônica, entre outras situações. Então, a minha opinião é que a gente tem que ter paciência.
Esse é o grande segredo, a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que... Em função de uma grande burocracia? Não, em função da necessidade... Engessou bastante, ou engessou? Não, em função da necessidade de a gente regulamentar determinadas situações. Por exemplo, nós queremos implementar a questão agora da governança da administração pública. Então foi publicada uma portaria, que é a portaria 8678, agora, faz 2 meses atrás, que é uma portaria que vai dizer como é que vai ser a questão da governança, né, dentro da administração pública de maneira geral. Então, digamos assim, tem alguns municípios, até a gente foi consultado em alguns momentos, que já estão querendo, digamos assim, pegar a parte boa da lei e sair aplicando, né? Então, tem posicionamentos mais conservadores lá da Controladoria Geral da União, dizendo que não se faz necessário as devidas regulamentações através de instruções normativas, né, através de portarias, para que efetivamente a gente tenha maior robustez. Mas também, em contrapartida, há alguns, inclusive, pareceres, né, de procuradorias estaduais dizendo que há a possibilidade de regulamentação e de aplicação dessa nova legislação. Então, a minha opinião é o seguinte: calma, nós temos 2 anos, né? Um exemplo que eu posso dar é a própria lei das estatais, que é a Lei 13.313, que é uma legislação de 2016, e querendo ou não, ela demorou efetivamente para ser aplicada na prática 2 anos. Então, a partir efetivamente do meio de junho de 2018, que a Lei das Estatais efetivamente começou a ser aplicada. Então, a palavra é calma que a gente vai bem. Muito bem. Sérgio Perotto. Eu queria fazer um brevíssimo comentário, gostaria de ouvir a opinião do Dr. Maurício, que está mais vinculado à nova lei. A lei de licitações 8666, ela, repito, quando ela foi implantada, era assim o terror e acabaria com a corrupção. Agora, mais recentemente, passado quase 30 anos de vigência, a Odebrecht tinha um setor chamado, como é que era mesmo? O setor de articulação, o setor da corrupção. Projetos estruturados, eu acho. Isso, projetos estruturados, porque era tão grande o fluxo de propina que vinha daqui e dali, compra e venda. Os sem vergonhas vagabundos do governo e os vagabundos da iniciativa privada. Aí se juntaram os dois, deu no que deu. Aí setor, é muito dinheiro para lá e para cá, vamos colocar um setor só para administrar a corrupção. Com a lei 8666, existia uma lei de licitação. Tribunais de Contas, Supremo Tribunal, tudo ali na cara, no olho deles. E aconteceu isso. Bilhões de dinheiro. Era tanto dinheiro que se perderam. Era apartamentos lotados de dinheiro, doutor. Perfeito. Era malas de dinheiro correndo para lá e para cá. É um absurdo. A nova lei vai diminuir um pouco isso. Fechar essa torneira? Fechar essa torneira. Olha, essa, na minha opinião, é uma questão que é uma resposta que nós não temos ainda, né? Como eu falei, a gente tem 2 anos para... Mas pela avaliação de vocês, que são especialistas, entendo que sim. Ela será efetiva? Entendo que sim. Terá esses benefícios? Entendo que sim. Eu acho que ela vai melhorar as questões relativas à governança, à compliance, à integridade, a controle, entre outras situações específicas, né? Mas a gente não pode esquecer, na minha opinião, querendo ou não, né, que a questão da corrupção tem a ver um pouco com a sociedade brasileira, né? Porque, na minha opinião, ela acontece no público, mas também, de certa forma, ela acaba acontecendo no setor privado, né? Sem dúvida. Então, é uma questão, é um problema da nossa sociedade de maneira geral. Mas eu vou te dar um exemplo só com relação à questão de governança, como efetivamente essa lei vai trazer uma maior transparência e uma maior organização com relação a essa situação. O que fala lá a portaria, lá, ó, com relação aos instrumentos de governança que devem ser implementados tanto em nível municipal, estadual e federal. Plano diretor de logística, plano de contratação anual, política de gestão de estoques, política de compras, gestão de competências, políticas de interação com o mercado, gestão de riscos e controle, entre outras situações. Então, a partir do momento que a gente tiver implementado essas situações, sim, a gente vai ter uma grande melhora. Maravilha. Tá bom. Vamos adiante, então vamos dar uma chegadinha no barranco. Subindo ou descendo. Maravilha. Porra. O Marcelo mora na Rua do Barranco. Barbaridade, mora pertinho. Há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos, a primeira churrascaria com carne certificada do Brasil. Isso é um lombinho com queijo, para com isso. Olha aqui, subindo ou descendo a Protásio, o melhor show, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos, tá bom, minha gente? Ambientes climatizados, ao ar livre, tudo isso liderado por quem? Empresário Elson Furini, que comanda o Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Olha aqui, a teleentrega segue em alta, tá, minha gente? Por várias razões, né? Por várias razões. Por exemplo, lá no Barranco é o 51-3331-6172. No Barranquinho, ali com o Léo Piscine, é o 51-30-28-23-10. Ali na Protásio, 1578, subindo ou descendo a Protásio.
Então te liga, olha só, são pizzas lá do Barranquinho, por exemplo, tá? Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali sempre com um propósito único de que você passe momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Se você não quer levar castigo, quando tem um amigo que quer levar numa casa gastronômica, leva no Barranco. Você não leva castigo, sabe que vai sair aí falando maravilhas do Barranquinho, qualquer convidado seu, né? Porque veio a Porto Alegre, quer o melhor show, o melhor churrasco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Então tá aí as maravilhas, as delícias, esse parrigeiro aí do Barranquinho, é espetacular também. Ali no Barranquinho, quem comanda o espetáculo é o Léo Piscine, né? E o comando geral é do Elson Furini. Então te liga com o Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Essa instituição de previdência complementar aberta, ela é estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Está aniversariando a Aspecir Previdência, tá? É uma empresa histórica, né? É uma empresa histórica que ela tem sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Lage 65. O telefone é 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos falar agora do Minuto Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que mostra aí, nesta mensagem, como é que funciona aí a atividade do Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico, ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos. A entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Aí nós vamos até o Zafre, né? O Zafre aí, 86 anos, né? Que é um modelo de supermercado no planeta, né? Hiper Zafre, Zafre Bourbon, supermercado Zafre. Se economizar é comprar bem. E a gente sempre diz aqui que a vida acontece, nessa mensagem do Grupo Zafre, a vida acontece quando a gente se encontra. Se você fizer a sua parte, já no final do ano, Natal, Ano Novo, certamente no corporativo, no ambiente familiar, no ambiente social, a gente poderá fazer exatamente isso, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. Olha a mensagem. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, vamos adiante. Olha aqui, minha gente, nós temos aí um sustentáculo da economia gaúcha, né? O desenvolvimento gaúcho passa por aqui, pelo Badesul. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. Olha lá, Badesul Desenvolvimento. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. É exatamente isso que faz esse banco maravilhoso que projeta o crescimento do nosso estado, o desenvolvimento do torrão gaúcho, o nosso Rio Grande. Dá uma olhada. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Muito bem, agora vamos falar da Auxiliadora Predial, né? 90 anos comemora a Auxiliadora Predial, uma das maiores, se não a maior, imobiliária do segmento, né, o segmento imobiliário do Brasil, Auxiliadora Predial, que está em São Paulo, conquistando cada vez mais espaço por lá, que é um ambiente complexo, exigente demais, e a Auxiliadora está prosperando demais lá, por todo o seu currículo, seu histórico, né? Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones da Auxiliadora Predial, por exemplo, lá em São Paulo é o 11 23 48 4000, aqui em Porto Alegre, sua sede, sua matriz, é o 51 32 16 6100, o site auxiliadorapredial.com.br. Administração de condomínios, compra e venda de imóveis, carteira de aluguéis, segurança absoluta para o seu patrimônio, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. É isso aí que faz. E a Top of Mind também, a Auxiliadora Predial, né? A revista Amanhã consagra, né, que a comunidade diz que a marca mais lembrada
de uma imobiliária, a Auxiliadora Predial. A grande revista amanhã, lá do Jorge Polidoro, o Top of Mind, histórico. Top of Mind, que consagra as empresas mais lembradas. Está aí a Auxiliadora Predial no topo. Seu lugar, tá bom? E o Centro Clínico Gaúcho também está aí, mostrando sempre inovações. O CCG Saúde não para de inovar. Olha aqui, a mais recente novidade é o POP Humaniza. O plano hospitalar mais acessível do mercado, com atendimento hospitalar no recém-inaugurado Hospital Humaniza do CCG, além de uma rede com mais de 20 clínicas próprias para consultas e exames. O POP Humaniza fortalece o modelo vertical de saúde do CCG e possui planos e preços justos. Se você queria um plano acessível, com um hospital completo para chamar de seu, vem para o CCG Saúde. Quer saber mais? Acesse o ccgsaude.com.br ou fale com o seu corretor de seguros de confiança. Seu corretor de confiança, tá bom? Seu corretor de seguros não, seu corretor, né, de plano hospitalar, enfim, de confiança, plano de saúde, passa pelo seu corretor de confiança. É assim que funciona para dar maravilhas para você. E o CCG Saúde, você sabe que é o plano que 2020, 2021 mais cresceu no sul do país, disparado, inclusive botando à sua disposição um hospital top, de altíssima geração, rivalizando com os hospitais mais importantes do planeta. Tá? Então é isso aí que faz o CCG Saúde, contemplando a expectativa dos seus conveniados. Muito bem, Marcelo Gazem, as alterações acerca da lei de licitações, não, eu estou fazendo a pergunta errada. Houve alterações acerca do regime de execução de contratos administrativos nesta nova lei? Bom, Silva, dentre as diversas alterações que estiveram na nova lei, tem uma delas que realmente era uma matéria extremamente controversa, né? Existiam diversas decisões diferentes e que, de alguma forma, com o advento da Lei do Pregão, que é a Lei 10.520 de 2002, ela também acabou, de alguma forma, atrapalhando um pouco, principalmente, o mercado de serviços especializados, né? Serviços técnicos complexos. Com o advento da Lei do Pregão, muitas das obras e serviços de engenharia, eles foram sendo considerados como serviços e bens comuns, né? Que é um dos grandes critérios, né, da própria Lei do Pregão. Então, isso, para quem está nos escutando em casa, significa que se uma empresa for participar de um edital para construir uma obra, fazer um serviço de engenharia, o critério utilizado do pregão é o critério menor preço, ou seja, quem ganha o processo licitatório, obviamente atendido todos os requisitos técnicos e habilitatórios, é quem dar o menor preço. Com a nova lei de licitações, essa matéria controversa, ela veio a partir de agora, então, está consagrada dentro do ordenamento. O que isso significa? Tá? E é importante dizer, isso a matéria é tão controversa, né, que o próprio teve um veto presidencial, né, e esse veto foi derrubado pelos senadores, né, tendo em vista a grande dificuldade, tendo em vista a grande importância dessa situação, que é o seguinte: o que traz esse novo ordenamento dentro da nova lei de licitações? Então, para serviços complexos, né, objetos tecnicamente complexos, e a lei ela fala lá no seu artigo 6º, né, serviços técnicos especializados de predominância intelectual, como estudos técnicos, planejamento, projetos básicos, projetos executivos, fiscalização, supervisão, gerenciamento de serviços, controle de qualidade, tecnologia. O critério para este tipo de objeto é melhor técnica ou técnica e preço. O que significa isso? Que, independente do valor que está lá, se eu aplicar como critério de julgamento a melhor técnica, que eu estou buscando? Que ganhe a empresa que tem a melhor técnica. Já numa ponderação de técnica e preço, a gente faz uma ponderação que a gente normalmente estabelece de 70% e 30%. Então, melhor técnica, 70%, e o preço ficando com 30%. Isso significa que há uma ponderação entre a técnica e o preço. Então, serviços especializados, né, principalmente que tenham um objeto, né, com uma questão técnica extremamente complexa, a partir da nova lei, ele deve ser com o critério de julgamento melhor técnica ou técnica e preço.
E mais, o artigo 37, ele ainda traz, né, que o julgamento ele deve ser com valor, quando tiver um valor estimado acima de 300 mil reais. Abaixo de 300 mil reais, se entende, né, que pode ser considerada um serviço de bem comum, que não tem uma grande complexidade nesse sentido. Então essa é uma inovação, vamos dizer assim, importante, né? Era uma matéria extremamente controversa e que a partir de agora ela está realmente consagrada, né, dentro do ordenamento, quando a gente fala, né, de serviços, obras que têm uma complexidade muito grande. Então essa eu acho que seria uma novidade importante que a nova lei traz para o mercado, principalmente o mercado de infraestrutura, onde a gente sabe, né, que quando a gente coloca como critério apenas o menor preço, nem sempre a gente contrata a melhor qualidade e que muitas vezes o preço não significa que eu vou ter uma obra, né, com qualidade, uma contratação eficiente e que eu não vou ter diversos aditivos durante a sua execução, que faz com que ela, ao final, fique com um valor muito superior ao que ela foi licitada. Muito bem, muito didática, muito boa a informação, a exposição do nosso amigo. É verdade, Silvio. Eu lembro de um caso, São Paulo comprou 1 milhão de canetas. Lembra daquela caneta quilométrica? Porque era só a Bic escrita fina, o Silvio vem com essa da ponta porosa. E aí veio a tal de quilométrica. Uma porcaria, não existe mais. Mas era o menor preço, aí a Prefeitura de São Paulo comprou 1 milhão. 15 dias depois, secou. Caneta seca, foi para o lixo. Então, nem sempre o menor preço resolve. Mas o Silvio falou antes em engessar. E tu dizias que a complexidade, às vezes, das propostas, elas precisam, assim, ter um caráter mais objetivo, senão dificulta. A subjetividade faz o quê? Ela enseja ações judiciais para trancar os processos licitatórios. E isso engessa, como o Silvio falou. Isso vai jogando assim, ó. Eu inicio um processo de licitação, um ano e meio. Se arrasta. Um entra com uma ação contra, anula o processo. Dá margem a esses questionamentos todos e a coisa não anda. A nova lei, ela contempla um pouco, eu perguntaria para os irmãos Gazem, se ela torna menos burocrático o processo? Com certeza ela traz um conjunto de avanços importantes, né? Só um ponto importante com relação ao que tu falou, né? Efetivamente ocorre aí chuva de ações judiciais ou muitas vezes intervenção dos órgãos de controle, muito porque os editais são mal elaborados, né? Querendo ou não, o procedimento licitatório se divide em 2 momentos, né? A fase interna do procedimento licitatório, que é desde a criação da necessidade, do estudo técnico preliminar, da orçamentação, da elaboração do edital licitatório, e a fase externa, que é após a publicação do edital, que é quando efetivamente, querendo ou não, aí, os potenciais licitantes acabam sabendo do edital e se preparam para participar. Então, a gente tem que gastar bastante tempo na fase interna do procedimento licitatório, porque querendo ou não um edital torto, consequentemente, ele vai ter lá uma licitação problemática e se essa licitação for efetivamente adiante, vai trazer ainda uma contratação mais problemática ainda. Então é importante essa questão da elaboração do procedimento licitatório na fase interna, certo? Pode falar, fica à vontade. Não, pode. Eu ia emendar, mas pode te concluir. Não, eu estava só complementando essa situação. Tu pergunta sempre se vão ter inovações, não vão ter, o que tem de diferente. Sim. Então, eu fiz uma listagem rápida aqui, que eu gostaria de citar para vocês, né, de um conjunto de inovações importantes que vão trazer todas essas questões que tu fala de transparência, de controle, de combate à corrupção, né? A gente tem, por exemplo, aí a criação do catálogo eletrônico de padronização de compras e serviços. Então, o que é a padronização? Né? Não ter aquela questão que tu teve agora, falou com relação à questão lá da caneta Bic e da caneta quilométrica, né? Então, se a gente há uma padronização anterior com relação ao que o poder público vai comprar, com certeza ele vai comprar Bic ou uma caneta de qualidade. Também a gente tem algumas questões importantes com relação aos instrumentos auxiliares para a contratação, credenciamento, pré-qualificação, são questões de extrema importância. A gente também tem uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, né, que é a possibilidade, digamos assim, do poder público previamente, né, interagir aí com as empresas privadas para encontrar a melhor solução, por exemplo, na área de tecnologia. Nós temos também uma questão muito importante, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, hoje em dia, a gente tem um portal que ele, inclusive, teve na semana passada
ocorreu a sua a devida publicação, né, da portaria e da instrução normativa relativa à questão do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, nós vamos ter lá dentro desse portal, trazendo transparência ao processo de contratação, né? A gente vai ter todos os editais, publicações, resultados, contratos e, querendo ou não, o procedimento licitatório em si, na sua grande maioria, vai girar em torno desse Portal Nacional de Contratações Públicas. Um último ponto que eu acho extremamente importante é com relação aos meios alternativos de resolução de conflitos. Então, a gente tem a questão da arbitragem, a questão da mediação, a gente tem o Comitê de Resolução de Disputas. Isso vai auxiliar muito para que, efetivamente, essas disputas judiciais, né, sejam, de certa forma, substituídas por meios alternativos de resolução de conflitos. Então, são um conjunto de inovações e situações que são extremamente importantes aí, indo de encontro aí aos teus anseios e às tuas preocupações, que elas são todas elas verdadeiras, tá? Sabe que um outro aspecto da lei de licitação, o Estado é mal pagador, Estado com E maiúsculo. Sim. Haja vista a quantidade de precatórios aí que não se resolvem. Sim. E tem empresas tristes que faliram porque o Estado assim, vai cobrar do bispo. Porque ia entrar na fila do precatório, se tu fizer aí com 70% de desconto, tu entra na fila para receber. Aconteceu aqui. O Estado é mal pagador. O que isso gera? Isso gera com que as empresas acabem cobrando mais caro do Estado. Eu vou entrar no processo de licitação, mas o Estado paga mal, atrasa, é difícil. Então, um serviço ou uma obra que pudesse custar 10, eu vou cobrar 20. Concordo. Acontece isso, acontecia, né? Com certeza. Na realidade, é que a gente tem que ter um entendimento com relação à questão dos contratos administrativos em si, né? Os contratos administrativos, eles se diferenciam muito dos contratos privados. Primeiro, ele é um contrato adesivo, né? No edital já tem um modelo de contrato o qual tu vai ter que assinar. A gente tem a questão da supremacia do interesse público sobre o privado, né? Ou seja, o contrato ele é desbalanceado. A gente tem uma outra situação também interessante que são com relação à questão das cláusulas exorbitantes. Então, pode o poder público, por exemplo, rescindir unilateralmente o contrato, alterar unilateralmente o contrato. Então, todo aquele que pretende entrar no mercado de contratações públicas, ele tem que estudar, né? Ou contratar uma consultoria nesse sentido. Para quê? Para entender qual é a sistemática, como é que funciona o edital, como é que funciona a licitação, como é que funciona a questão dos contratos administrativos e também, né, tem que fazer um diagnóstico deste mercado para ver qual órgão efetivamente é bom pagador e qual órgão não é um bom pagador. Né? Porque, querendo ou não, dependendo do órgão ou do estado ou até mesmo do município, ele pode vir a ter esse problema sim. Né? A gente não pode negar tem essa uma situação. pergunta muito interessante aqui de um empresário. Ele pergunta se a prostituição nas licitações vai encerrar, se essa nova lei está enxergando a picaretagem dos acordos, tu vai ganhar essa, eu ganho, tu bota tanto, porque eles fazem. Ele quer saber se essa prostituição vai terminar, né? Que ele já perdeu várias licitações, esse empresário, porque ele não se envolve em licitudes. Ele joga limpo. Quer dizer, ele não entra nesse complô, nessa sacanagem, nessa prostituição que ele chama. Essa lei está enxergando, ela veda esse tipo de acontecimento? Olha, na minha opinião é o seguinte, conforme eu falei aqui, ela traz um conjunto de mecanismos importantes com relação a toda essa questão de combate à corrupção, mecanismos importantes como o Portal Nacional de Contratações Públicas, que traz a questão da transparência. Uma outra questão importante que nós temos acerca da nova lei também é que, na grande maioria dos casos, né, a licitação será realizada através de um pregão eletrônico. Né, através de um sistema de compras eletrônico. Isso também, querendo ou não, acaba barrando muito a possibilidade que se sentia antigamente. A possibilidade que se sentia antigamente. Esse conluio. Exatamente. Combinação de preço, né? De preço, ser presencial trazia essa possibilidade, querendo ou não. O que eu posso dizer, concluindo, vai melhorar com certeza, mas obviamente a gente não tem uma solução mágica para essa situação. Complementando um pouquinho aqui o que o Maurício está dizendo, né? As legislações, de alguma forma, elas vêm avançando muito nessa questão da governança, da integridade, né? De criando os mecanismos. A própria lei das estatais, né? Uma lei, basicamente, ela veio sob dois grandes ângulos. Um, tratar exatamente das questões de governança, de quem pode ou não participar, né, de uma diretoria, de uma gestão de uma empresa estatal. Então tem um rol de questões, existe um comitê de elegibilidade, então tem todas as legislações, de
alguma forma, que tratam, né, de compras públicas, elas vêm avançando isso. Mas uma coisa é muito importante, né? A corrupção, ela só existe porque há o corrupto e o corruptor. Ou seja, nós temos as duas partes nesse processo. Então, respondendo um pouco para quem entra nesse mercado, né, tu tem que realmente procurar entender a legislação, procurar os mecanismos necessários. Por exemplo, se tu está entrando no edital e tu está verificando que a especificação está totalmente direcionada para uma marca ou para uma certa empresa. Então, existem mecanismos jurídicos, esclarecimento, impugnação ao edital, mandado de segurança, dentro do processo, recursos administrativos. Então, existe um rol de medidas que podem ser tomadas exatamente para barrar em algum momento, né, essas questões onde se direciona para A e para B. Então, realmente, a legislação ela vem padronizando, ela vem trazendo questões de governança cada vez mais forte, e uma coisa que eu verifico que ela é muito importante: os sancionamentos e as aplicações das legislações, tanto de improbidade, ela tem que ser cada vez mais forte e efetiva, né? Então, se tu tem uma empresa que normalmente ela participa de um processo, chega na hora de apresentar a proposta, ela não apresenta, ou ela é uma má executora, essa empresa ela já tem que ser sancionada, ser retirada do mercado de licitação, né? Então, existem mecanismos, muitos deles realmente dependem por parte do administrador público, né, de fazer uma fiscalização efetiva, né, e ter que estar em cima daquele contrato, né, e um pouco também essas questões de barrar essas questões, né, de integridade, né? A gente vinha muito isso, né, os fornecedores praticamente dentro da empresa pública, né, naquele dia a dia. Então, essas questões de compliance, essas questões de integridade, as questões de governança, elas tendem a diminuir e realmente a dirimir a questão da corrupção. Eu tenho vários WhatsApps aqui, e-mails, cumprimentando os irmãos Gazen pela competência na dissertação do tema e parabenizando o programa por também botar no ar um tema tão importante, tão palpitante, especialmente nesse momento, né? Bacana. Então, esse segmento todo que gravita em função de licitações e fica atento, está muito satisfeito e elogiando os irmãos Gazen aí pela competência na dissertação do tema. Muito obrigado. Fala. Muito bem, eu assino embaixo também com os telespectadores aí. Sabe que eu me lembrei agora, enquanto vocês falavam, do Lacordaire, que ele dizia que na relação entre desiguais a liberdade escraviza e a lei liberta. Pois é, mas quando existe um excesso de norma, aí a lei não liberta, a lei também escraviza, ela engessa, como disse o Silvas. E aí vem o jeitinho brasileiro. Perfeito. Nós, aqui no Brasil, parece que tudo a gente quer regular por lei. E aí dificulta o processo. E existem duas figuras na lei de licitações, na antiga, pelo menos, não sei se muda, que aí quando dá um problema, bom, mas agora dá deserto o processo. Nós fomos fazer uma licitação aqui para os ônibus em Porto Alegre, quem é que acabou sendo concessionária, permissionária? As mesmas empresas de ônibus, porque não tinha mais ninguém para vir. Quer dizer, não é assim que a coisa funciona. Eu vou fazer uma lei e resolver o problema do Brasil. Aí existem duas figuras, uma da inexigibilidade de licitação e a outra na dispensa. Aí entra o jeitinho brasileiro. A inexigibilidade não se exige por si só. A dispensa é por alguns fatores que surgem e que às vezes o jeitinho brasileiro acaba dispensando a licitação, quando não deveria, né? Não sei se a lei nova trata disso. Vamos falar de Vidrobox Blindex aí, minha gente. Meio século. Vidrobox Blindex, comemorando nesse semestre 50 anos. Tudo em vidros para a construção civil, vidros para toda a obra, passa por Vidrobox Blindex. Como portas automáticas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, box para banheiros com películas de segurança, vidros refletivos, termoacústicos, duplos, laminados, temperados, fechamento de sacadas, né? Divisórias de vidro temperado, é um negócio fantástico, um ambiente, né, muito luminoso, né? Não tem o gesso acartonado, não tem alvenaria, né? Todo mundo se enxergando, ninguém se escorre, é muito bacana. O ambiente fica muito bonito mesmo, com divisórias de vidros temperados, especialmente em ambientes que não são muito grandes. Então tem uma vantagem singular. Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. Telefone 51-3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Então, vidros para toda obra, vidros para a construção civil, Vidrobox Blindex, meio século. É um negócio muito bacana. Vamos adiante, falando da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, tá?
Já parou? Olha, isso aqui é uma mensagem maravilhosa. Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Às vezes o sujeito está lá com caixa meio raspadão, não sabe que tem muito dinheiro para receber. Vamos atrás. Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de créditos ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpua.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio. É uma verdade isso aí. Às vezes a empresa está lá com alguma dificuldade ou não, enfim, mas tem muito dinheiro na rua que às vezes não está se dando conta. Então aí a CDL está aí com todas as ferramentas para resolver isso aí, colaborar com você, tá bom? Lojista, comerciante, enfim, empresário. Vamos adiante ainda falando da Elevato. Elevato é top de linha, né? Elevato pensou em acabamentos para a construção civil, top de linha, importados e nacionais? Pensa em Elevato. Elevato, sua casa, nossa causa. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. Olha, são mais de 15 mil produtos, mais de 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas, como eu digo, importadas e nacionais. Então, te liga com Elevato, olha a mensagem que ela passa para você. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Vamos falar um pouquinho de mar na mesa. Ou assim, de tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Chihuahua. É demais. João Careca ontem, bombando o Chihuahua ontem, estava lindo demais. Clientela toda lá, né? Apreciando aquele cardápio magnífico do Chihuahua. João Careca, esse chefe de cozinha, né, que sabe tudo de frutos do mar, né? Ele é extraordinário, ele é impecável nesse cardápio que oferece o Chihuahua para a sua clientela. Onde é que fica o Chihuahua, o novo Chihuahua? Ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Teleentrega e reservas, lá com a Cíntia. É pelo 31056767. 31056767, fala com a Cíntia, reservas ou teleentrega. Uma teleentrega eficiente, motoqueiros de alta qualidade, né, que respeitam as leis de trânsito, chega com o seu pedido impecável no seu domicílio. Assim funciona o Chihuahua, ali na Teixeira Mendes, Chácara das Pedras, número 1216. Um prédio novo, lindo, maravilhoso, onde está instalado o novo Chihuahua, tá? Então tá aí o cardápio singular do Chihuahua. E teleentrega, como eu digo, ou reservas, pelo 31056767. O site que você vê tudo do Chihuahua é chihuahua.com.br. Tudo isso comandado pelo João Careca, essa figura ímpar, né? Querida de todos nós, é um gentleman também, é um fora de série, o João Careca, que lidera o Chihuahua, sabe tudo da culinária, né, do mar, né, de frutos do mar. Por isso é que se diz mar na mesa, tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. É bonito isso aí lá no Chihuahua. Tem as entradas maravilhosas, deliciosas também, a casquinha de siri, minha gente, a maionese de camarão, poxa vida, olha, tem coisas espetaculares, bolinhos de bacalhau, congrio, tudo isso aí é Chihuahua, a salada mediterrânea, tá aí, só maravilhas do Chihuahua. O que tu me diz isso aí? Uma loucura, uma loucura. Agora o Marcelo vai dizer que mora na frente do Chihuahua também. O barranco já foi, né? Eu tô com água na boca aqui. Olha só, cada prato maravilhoso. Salada gourmet, tem as entradas, olha, tem essa maionese de camarão também é espetacular. Essa, como é que diz, a casquinha de siri é imbatível, também é imbatível, deliciosa, ninguém faz nada parecido com o Chihuahua. Olha o camarão à milanesa, só maravilhas. Alô, Cíntia, reservas e teleentrega 31056767, o site chihuahua.com.br. Muito bem. Vamos adiante então. Queria fazer mais alguma pergunta, Sérgio Perotto?
Pois é, Os eu amigos acho que nós podíamos especialistas, Gazen. intercalar com algumas coisas assim do dia a dia, do cotidiano, né? Eu vou só fazer mais uma pergunta para Faz. o Maurício, por exemplo. Muito se fala sobre governança e compliance na administração pública. Essa nova lei traz essa previsão? Com certeza, né? Conforme a gente falou muito com relação à parte de governança, falamos muito com relação à parte de compliance, né? A grande novidade é que essa nova lei traz de forma expressa essa questão, né? Não tinha nenhuma legislação específica, e principalmente a lei anterior, não tinha a questão da governança de forma expressa. Então, conforme eu já havia comentado com vocês, tem a questão da governança de forma expressa e nós também temos lá a recente portaria, que é a portaria 8678, que traz um conjunto de inovações, né? Conforme eu já havia referido, como o plano diretor de logística, plano de contratação anual, gestões de riscos e controle preventivo, diretrizes para a gestão dos contratos. Já a questão do compliance, dos programas de integridade, eles vieram com a Lei Anticorrupção Nacional, que é de 2013, e aí posteriormente, né, nós temos uma legislação, conforme o Marcelo também referiu, que é a Lei 13.303, querendo ou não, nos primeiros 40 artigos da Lei 13.303, a gente tem lá situações de governança e situações efetivas de compliance, conforme eu referi também. Nós temos aí a questão, né, no estado do Rio Grande do Sul, desde 2018, e agora, efetivamente, no presente ano, a questão, né, de legislação específica falando sobre os programas de compliance, né, para quem pretende contratar com o poder público. Marcelo Gazen, que também é o diretor-presidente da EGR, que é a Empresa Gaúcha de Rodovias, a partir de hoje temos aí um alinhamento de tarifas da EGR, né? Está entrando em vigor hoje esse novo cálculo das tarifas de pedágios? Na verdade, Silvas, esse novo cálculo tarifário, esse novo alinhamento tarifário, ele já está vigente desde o dia 5. Ah, desde o dia 5. Desde o dia 5, então, já está valendo o novo cálculo tarifário da EGR, que ele vem aí beneficiar mais de 80% dos veículos que passam nas praças de pedágio da EGR. Para o público que está em casa entender, esse alinhamento tarifário ele está focado em dois grandes pilares. O primeiro dele, que ele visa, né, dirimir algumas distorções, equilibrar os valores pagos pelos veículos de passeio. Então, toda a praça de pedágio da EGR, onde tem um valor de tarifa básica, que são para os veículos automotores de passeio de R$ 7,00 ou mais, eles terão um desconto de 10% no valor da sua tarifa. Então, isso faz com que 8 das 12 praças de pedágio da EGR venham a sofrer, né, receber esse benefício, na verdade, né, de 10%, que atinge praticamente 80% dos veículos que passam. O outro pilar desse alinhamento tarifário, ele visa basicamente uma padronização, né, a um nível já utilizado no governo federal, através aí do DENIT, que é a questão do eixo equivalente, né, dos veículos comerciais. Então, nós basicamente estamos buscando a padronização desta situação, né, do eixo equivalente. O que significa a questão do eixo equivalente? Nós temos uma tarifa básica. Veículos comerciais com 2, 3, 4 ou 5 eixos vão pagar 2, 3, 4 ou 5 vezes o valor de uma tarifa básica. O que acontecia é que a EGR era a única empresa do Brasil que administra rodovias, né, que ela só cobrava desses 100% em torno de 60%. Então nós tínhamos aí, né, uma distorção e agora, né, a gente visando esse novo alinhamento tarifário, nós estamos buscando tanto um desconto, bem como uma padronização ao nível hoje utilizado em todo o Brasil, em todas as concessionárias de rodovias do Brasil. Muito bem, interessante, que é uma vantagem, que é difícil, né, trazer a vantagem para o usuário, né? Essa é bem objetiva, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Tá. Silvas, Oi. Uma questão que sempre preocupava nos pedágios, Sim. aqui no Rio Grande do Sul, Sim. era uma possibilidade de você ter, de um lado, vias alternativas e a via oficial, pode escolher, e a confusão com rota de fuga. Eu mesmo morava ali no bairro São Souci, em Eldorado, e independentemente da IGR, né? Mas a ideia em si, então a gente, em vez da BR, pegava uma rota de fuga, fugiam todos de lá, acabavam onerando aqueles que usavam aquela. Então, quando tu faz assim
plano geral de concessões, se leva em linha de conta as vias alternativas e possibilidade de rota de fuga? Não, sem dúvida, todo esse processo de concessão rodoviária, ele é basicamente uma modelagem, ele é um cálculo matemático, né? Se eu tenho uma rodovia, né, onde não tem um VDM, né, um volume diário de, vamos dizer assim, de veículos alto, eu não posso investir muito, bem como, né, o plano de investimento acaba sendo menor e o valor da tarifa vai ser maior. Então, nesse novo plano de concessões rodoviárias, né, que está aí de 1.131 quilômetros, hoje, inclusive, está tendo, né, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir essa situação, principalmente do Bloco 1. Está lá meu amigo secretário Busato, né, que está lá presidindo esta reunião e explicando. Né? Então, uma das grandes coisas que estão sendo vistas nesse plano de concessões é exatamente buscar que a gente não tenha muitas rotas de fuga. Por isso que, né, em algumas praças de pedágio desse processo de concessão, elas estão sendo alteradas. Né? Então, elas vão ser modificadas ou pela questão de estarem numa área urbana, num setor mais urbano, ou para que elas sejam antecipadas para que a gente consiga dirimir um pouco essa rota de fugas, né? Que basicamente a gente perde volume de veículo, né? Então a gente acaba não conseguindo ter um plano de investimento mais robusto, bem como a tarifa acaba ficando num valor maior. Perfeito. Muito bem. Mais alguma coisa, meu amigo? Olha, eu poderia trazer aí algumas novidades que nós temos com relação à questão dos contratos públicos, né? No primeiro momento eu estava falando muito com relação às alterações que a gente vai ter ao longo do procedimento licitatório, né? Mas principalmente na parte de gestão e fiscalização dos contratos públicos a gente vai ter algumas alterações importantes. Uma primeira alteração, como o Marcelo bem referiu, é a questão dos prazos contratuais. Né? Querendo ou não, né, os contratos de execução continuada, por exemplo, um contrato de locação de veículos, ele efetivamente é um contrato de 12 meses, renovável, podendo chegar até 5 anos, com base na lei antiga. Na lei nova, a gente vai ter a possibilidade de prorrogar esses contratos por até 10 anos, né? Então, de certa forma, querendo ou não, a gente pode vir a ter preços mais atrativos em face da questão desse prazo alongado. O Marcelo também referiu muito bem com relação à questão dos contratos de eficiência, né? Que nós temos possibilidade, né, num contrato de eficiência, por exemplo, a parte de energia fotovoltaica, né, um exemplo de uma possibilidade de contrato de eficiência, né, nos contratos onde não há investimento por parte do contratado, nós podemos ter contratos de 10 anos e nos contratos onde há investimento, nós podemos ter efetivamente contratos aí de 35 anos. Uma outra questão que nós temos é com relação às alterações relativas aos seguros-garantias. Então, obras de grande vulto, que são obras acima de 200 milhões de reais, né, nós temos a possibilidade da fixação de um seguro-garantia de até 30% sobre o valor do contrato, trazendo ou não mais segurança para a contratação. Né? O Marcelo bem falou com relação à questão da matriz de risco. Né? A matriz de risco ela tem uma grande importância porque, querendo ou não, ela acaba afastando a questão lá dos pedidos de reequilíbrio econômico financeiro contratual. Então, qualquer desbalanceamento contratual, vai lá o contratado sempre requerer um pedido de reequilíbrio econômico financeiro. Por exemplo, nós tivemos aí a pandemia, a alta do dólar, a alta dos insumos, entre outras situações. Então, são todas situações passíveis de pedidos de reequilíbrio econômico financeiro. Então, com a matriz de risco vai se diminuir esses pedidos, né, e não vai se onerar tanto efetivamente a administração pública de maneira geral. Né? Nós temos também algumas alterações importantes com relação à questão dos prazos, né? Prazos específicos com relação à questão de pagamento, prazo de resposta acerca dos pleitos, entre outras questões. E como bem o Marcelo já explicou, né, uma outra novidade que nós temos em sede de contratação é a contratação integrada e semi-integrada. Tudo bem. Porque isso é uma loucura. A 8666 trata disso. O Marcelo é especialista em desapropriação. Porque aqui no aeroporto nós levamos quantos anos, Silvio? Pelo amor de Deus. 5 anos aqui discutindo relocação. Eu sou do tempo de antes da lei da 8666, vocês são jovens, irmãos jovens. Está no decreto 200. Ou 2300. Silvas, tu lembra disso, Silvas? Era assim, ó, eu preciso fazer um cemitério, eu preciso fazer alguma coisa, uma obra, um aeroporto.
não aceita, porque nós vamos arbitrar um valor e podemos discutir na justiça o valor. Tá certo. Mas a obra, o mérito, nós vamos fazer. E aí, cada vez mais, o cidadão está cheio de direitos e a sociedade não tem. Perfeito. Falei um parênteses, né? Querendo ou não, o Marcelo, como vocês todos bem sabem, foi secretário de infraestrutura, fez um excelente trabalho, né, nos anos de 2019 e 2020. Ele teve muitos problemas com relação às questões de desapropriação, né? Sim, principalmente a obra da Tronco, né? A obra da Tronco é uma obra que, se a gente for pensar a nível de engenharia, não é uma grava que tinha uma grande complexidade de engenharia, mas ali tinha uma questão realmente social, né? Então, para ter uma noção, quando nós assumimos, se eu não me lembro, a gente tinha mais ou menos em torno de 300 moradias ainda a serem removidas, né? E se tentou auxílio moradia, se negociou, então realmente há uma dificuldade muito grande, principalmente quando isso é judicializado, né? Então existe uma discussão muito grande. Quando a gente saiu de lá ainda tinha, se eu não me engano, faltava 15 ou 18 moradias. Que novela, hein? É realmente muito lento a questão quando se trata de desapropriação, principalmente a gente passando uma rodovia duplicada no meio. Com a importância que tem aquela rodovia. Uma rodovia, uma estrada realmente de grande mobilidade ali, né, para a região. Vamos adiante, vamos falar da família Ollina. Família Ollina, que é a época de a gente fazer pratos maravilhosos, né, como um mocotó, por exemplo, uma feijoada maravilhosa, uma costela gorda. Aí, né, surge também a importância de qualquer desconforto aí de Ollina, essência de vida. A família Ollina chega na primeira fila, né, porque Ollina é essência de vida, minha gente, é coisa boa demais. Está aí a família Ollina, né, que resolve tudo. Laboratório VESP, 104 anos, uma sede linda, maravilhosa, o Laboratório VESP em Canoas, tá? Nasceu em Porto Alegre, hoje tem a sua sede, seu laboratório VESP em Canoas, modelo nacional de laboratório. A família Ollina, então, aí, eu sempre digo, na bagagem, vai viajar, não esquece Ollina, tá? Por favor. Na casa do campo, da serra, da cidade, no corporativo, no escritório, consultório, Ollina sempre, tá? Por exemplo, lá no Barranco tem Ollina. Qualquer pessoa lá que, uma costelinha, mas tá, vamos uma Ollina aqui, o Elcio Furini está lá, chama o garçom, se dá uma Ollina lá, só, qualquer coisinha. Se tiver uma dificuldade, né, em qualquer ambiente, Ollina tem que estar presente. Ollina, essência de vida, família Ollina. Silva, desculpa a indiscrição agora, antes de chegar no estúdio, a Ana aqui, ela fez um teste fazendo um comercial da Ollina ali, saiu bem. Que maravilha. Nós fizemos um teste aqui, um ensaio. Tá. Foi fantástico, não foi? Foi muito bom. Que maravilha. Vamos falar de vinhos do mundo, a maior importadora de vinhos do Brasil. Você faz um tour pela Europa visitando as lojas de vinhos do mundo, porque todos os rótulos importantes do planeta, né, os europeus, né, aqui os chilenos, né, enfim, né, lá dos Estados Unidos, né, da Califórnia, grande produtora de vinhos da Califórnia, vinhos excelentes, pelo mundo afora, né, Canadá, lá pela África, aqui a nossa Serra Gaúcha, a nossa fronteira, o Mercosul, Paraguai, Uruguai, Argentina, os chilenos, né, especialmente, maravilhosos também, isso todos eles estão desfilando nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora. Telefone 51 30 12 80 90, o site é vinhosdomundo.com.br. Combos, preços no assoalho, pagamento no cartão de crédito parceladinho, coisa mais linda. Se a compra é um pouquinho pesada, o que você faz? Não faz nada. Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio, não cobra nada. Então, descontos de 15%, 25%, 35% em rótulos importantes de várias nacionalidades e os nacionais também, tá bom? Importados e nacionais. Isso é Vinhos do Mundo Importadora. As lojas têm segurança e estacionamento e atendimento de gente qualificada que é do ramo. Vamos ver as lojas. Essa é a loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, nesse modelo que eu falei, né? Estacionamento, segurança e atendimento singular. Preços no assoalho, parcelamento, todas as bandeiras de cartões de crédito, né? E combos, como eu digo, e descontos em vários rótulos de qualidade, rótulos importantes. Vamos lá para a Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha, as mesmas condições. E daí nós vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, está aí os padrões de loja de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Eu digo, você faz um tour mundial visitando as lojas de Vinhos do Mundo Importadora, telefone 51 30 12 80 90, o site vinhosdomundo.com.br. Então tá, tu queria falar num tema... Não,
eu queria fazer um registro, Quer Silvio. passar por Brasília, alguma coisa, não? Não, está sem Não, tá, Brasília. tá. Por aqui mesmo. Um registro que... Sabe que a gente às vezes faz de smoking e descalço. E a nossa ponte do Guaíba aqui, que eu durante muitos anos utilizei diariamente, ainda tem um problema para ser resolvido. Falta o calçado desse smoking, porque é uma beleza a nova ponte ali. E o que é? Quando a gente vem do interior, no sentido capital, eu já me deparei 3 ou 4 vezes com a ponte levantada. Aí eu digo assim, puxa vida, eu estou com uma ponte nova, maravilhosa aqui à minha esquerda e estou parado aqui porque não há um aviso dizendo que ela foi içada. Então é preciso que avise antes com a tua área, né? A IGR tem lá nas rodovias os semáforos também. Tem que, olha, foi içada a ponte, então a gente não fica lá preso com uma ponte nova aberta. Era isso, só um registro para que as autoridades que estão nos vendo devem resolver esse problema. Lembra do Cascalho? Ele vinha aqui e fazia reclamações. Com o DENIT, não sei para onde. Não, o Cascalho foi enlouquecido. Ele brigava com o DENIT, com a NTT. Então agora estou eu brigando aqui. É verdade. Muito bem, então tá. Tu quer fazer mais um comentário? Por enquanto, a respeito da lei de licitação? Qualquer tema. Não. Qualquer tema. Não? A manchete principal do Jornal do Comércio, que sempre nos estimula aí. Duplicação da BR-116 atrai negócio para a metade sul, sem dúvida, né? Municípios projetam o crescimento do turismo na Costa Doce com obras na rodovia. Que espetáculo. Pois é, que eu sou apaixonado pelas manchetes do Jornal do Comércio, sempre suscita debates. E nós estamos aqui com o diretor da IGR, e a gente discutiu outro dia, tu não estavas aqui, essa rodovia estadual, que vai a Gravataí, vai a Alvorada, e que levantou a economia nessa região após a duplicação, a reestruturação, a BR-116 também. Então, as rodovias bem pavimentadas, duplicadas, elas levam para as regiões de desenvolvimento. Tá certo. Muito bem. Maurício Gazen, Marcelo Gazen, estamos aí nos encaminhando para o fechamento do nosso programa, 20 horas e 16 minutos, temos 14 minutos de fechamento. Alguma avaliação sintética, por gentileza, aí para o fechamento da nossa atividade em relação às licitações, essa nova lei? Perfeito. E tanta expectativa nos traz, né? Acho que, primeiramente, eu gostaria de efetivamente agradecer pelo convite. Cometi essa gafe, né? É um prazer estar aqui. Satisfação é nossa, né? É um prazer estar ao lado aqui do meu irmão, querendo ou não, a gente já teve algumas batalhas, cursos, questões jurídicas, embates jurídicos. E é efetivamente o primeiro programa que a gente acaba vindo em conjunto. Então, de certa forma, aí é um prazer e uma satisfação. Agradecer a todos os telespectadores aí que estão aí pela audiência de todos. Fizemos um ótimo programa, estamos fazendo, porque são duas figuras que conhecem esse terreno, né, de maneira muito íntima. Nessa história tem uma origem, querendo ou não, né? O nosso pai, que é o Giovanni Gazen, que é vivo ainda, advogado, atuante, né, sócio lá do escritório, ele começou a trabalhar nessa área em 1983. Né? Então, de certa forma, a gente já tem uma origem, né, uma tradição 40 anos, né? 83, dentro da área de licitações e contratos públicos. Né? O Marcelo aí ingressou na faculdade em 98 e eu ingressei em 2002. Então, a gente trabalha há bastante tempo nessa área e é apaixonado por ela. Conhece o terreno. Com bastante. É verdade. Muito bem. E aí, Marcelo? Bom, Silvas, agradecer novamente. Um prazer enorme. Sérgio, enfim, todos os telespectadores do teu programa, essa audiência extremamente muito grande, né? Qualificada, né? A gente tratar um pouco desse assunto extremamente importante aqui, ao lado também do meu irmão, advogado, né? Uma pessoa que me inspira, né? Sempre na sua carreira de trabalho, né? Eu mandar um abração aqui, aproveitar aqui, mandar um abração para toda a minha família, em especial meu pai, Giovanni Gazen, como o Maurício referiu aí, que foi... Cumprimentos, 2 filhos inteligentíssimos, aí, gente... Foi o nosso precursor, vamos dizer assim, nessa matéria de licitações, né? E dizer que realmente é uma legislação nova, né? É uma legislação que ela traz diversas questões de inovação, ela traz uma maior transparência, ela vai trazer uma maior agilidade, né? Uma legislação necessária, né? Foram depois de mais de 20 anos depois, né? Então a gente realmente tem uma lei nova, precisa ter um pouco de paciência, né? Pelas suas regulamentações, né? A gente sabe, né? A questão de própria governança, compliance, não é fácil tu implantar isso dentro de uma estrutura pública, da administração pública, né? Então precisa ter todo um trabalho que ele não é um trabalho tão rápido, tão eficiente, e dizer que essa lei realmente ela veio para ficar, trazer novidades e que a gente precisa muito trabalhar com isso. Importante dizer também, né, e aqui falando um pouquinho, não como diretor-presidente da IGR,
né, mas como advogado que já trabalha muito tempo nessa área, o maior mercado do Brasil hoje se chama o mercado de governo, né? E o mercado de governo não é um mercado complexo, mas é um mercado extremamente minucioso. Então, para todos aqueles, nas perguntas que tiveram, nesse debate que a gente teve, né, tenham interesse, estudem, se qualifiquem, né? O edital lá, aquele documento complexo que traz um monte de anexos, aquele ali é a base da tua participação. Então, muitas vezes as pessoas entram, né, dão menor preço, quer ganhar naquele afã, quando chega na hora do contrato, ele vê que ele não tem condição e não vai conseguir cumprir, e aí começa todo aquele trabalho aí. Então, agradecer novamente a todos aí e uma boa segunda aí. Perfeito, mas eu tenho mais uma perguntinha aqui, só um pouquinho. Tá aqui. Para os três, tá? Mudando um pouquinho o tema, vamos passar para privatizações. O que vocês acham no ambiente da nossa Assembleia Legislativa, da proposta do governo Eduardo Leite, do próprio presidente da Corsã, do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que esteve aqui no nosso programa, fez uma exposição extremamente nítida, com muita competência, o Arthur Lemos, surpreendente, né? Conhece esse chão como poucos. O que vocês acham? Assembleia, claro que temos aí a ideologia funcionando também, tem os interesses das comunidades do interior, das prefeituras, mas prospera a privatização da Corsã em percentuais, em 49%, em 70%. O que vocês acham, usando aqui os nossos 5, 6 minutos que nós temos aqui? 8 minutos temos. Vamos dividir entre os três aí para dar as suas opiniões. Bom, Silvas, eu tenho a certeza de que o Estado do Rio Grande do Sul está vivendo um momento ímpar na sua história. Primeiro, pela questão das privatizações, das concessões. Nós passamos durante muito tempo, adormecidos. Isso fez com que a gente não conseguisse ter um grande desenvolvimento em várias matérias, seja na área de infraestrutura, na parte de rodovias, na parte de portos, enfim. O governador Eduardo Leite, realmente, ele é um cara que tem um diálogo fantástico, junto a todos os players, sociedade civil organizada, prefeituras, associações e a própria Assembleia Legislativa. E conseguiu construir isso, óbvio, porque a gente também tem deputados que entendem essa questão de futuro. Quando a gente toma uma decisão dessa, nós não estamos tomando uma decisão para amanhã, estamos tomando uma decisão para daqui a 30, 40, 50 anos. Então, a própria Assembleia Legislativa já fez diversos avanços nesse sentido, parabenizar todos aí os parlamentares, aí um pouco em nome aí do amigo deputado, presidente da Assembleia, Gabriel Souza também, uma pessoa extremamente qualificada, secretário Arthur, secretário Juvir, secretário Leonardo. Então nós temos um time realmente muito qualificado. E eu estou confiante que a gente avance cada vez mais, aí o processo de concessão de rodovias está aí, e vários outros, hoje inclusive foi publicado lá a concessão do nosso parque zoológico de Sapucaia do Sul, vem parques por aí. Então realmente o Estado está com um programa realmente consistente, e agora o que a gente precisa fazer é fazer rodar isso aí, e certamente a população e a sociedade gaúcha vai se beneficiar demais por isso. Perfeito. Antes da gente ouvir aí o nosso amigo, vamos aí simplesmente falar de Di Paolo. Di Paolo porque, minha gente, é o melhor galeto do planeta nós temos aqui, tá? Então nós vamos falar de Di Paolo Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e teleentrega. Olha aqui, o Expresso Di Paolo, por exemplo, aqui no Boulevard Laçador, em Porto Alegre, e também em Caxias do Sul, eles têm atendimento presencial e também por teleentrega. Horários de cada casa e mais informações sobre o serviço nas redes sociais. @AmoDiPaolo e @ExpressoDiPaolo. São duas casas extraordinárias, por exemplo, fora todas as casas da rede de Paolo, comandada pelo Paulo Jeremia. Aliás, o Paulo Jeremia é quem estará agora mostrando para vocês todo o seu talento também como um astro desse filme do grupo Di Paolo. Dá uma olhada. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim.
O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Odontológica. Vamos adiante, então. Antes de falar com o Maurício, a tua opinião a respeito da privatização da Corsã? Plenamente a favor da privatização da Corsã e acredito que vai sair, como a EGR privatizada, e nos dois casos, o que há de similitude? Aí que está. Eu sou privatista, eu sou a favor do Estado mínimo, mas eu quero frisar uma coisa muito importante, que se presta proselitismo das corporações e que não é verdade. É que o Estado, com a EGR privatizada, vai se afastar do controle das rodovias. O Estado, com o bem, que é a água, vai se afastar do controle? Não vai. Uma coisa é a execução, que não precisa ser feita diretamente pelo Estado, com E maiúsculo. A outra é o controle. O Estado tem que ter o controle, sim, da energia, das comunicações, da água, do transporte. Sim, são funções do Estado. Nós estamos falando da forma de executar. E nesse aspecto, o Estado mínimo, enxuto, racional, eu acho que sim, como tantas outras estatais, tem que ser privatizado. Tudo bem. Vamos ver o que diz então nosso amigo Maurício Gazem. Olha, eu acho que, de certa forma, aí os nossos colegas foram muito felizes nas manifestações. Eu entendo que a privatização passa sim, né? Eu entendo que ela é necessária principalmente pela incapacidade de investimento e atendimento, né? Por exemplo, dos municípios, no caso da Corsã, e também nós não podemos esquecer que a gente tem aí um novo marco legal do saneamento, que ele efetivamente deve ser cumprido. Essa é a minha opinião. Perfeito, perfeito. Muito bem, então tá. Vamos ver aí a capa do Jornal do Comércio de hoje, o jornal disparado, melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, Jornal do Comércio, que tem na sua essência economia e negócio, ele tem todas as editorias. E um jornal que não prega ideologias, né? Não prega, é a notícia com transparência absoluta. Não tem imprensa marrom aqui, não tem coveiro, não tem nada. O Jornal do Comércio, a notícia como ela é, de verdade. Por isso que ele assume cada vez mais espaço na imprensa do Rio Grande do Sul, e ele é um dos melhores do Brasil, por essa filosofia da empresa de só falar a notícia com transparência por todos os ângulos, por todos os lados. Atendimento ao assinante é 32 13 1300, madrugando, chegando ao seu domicílio, o Jornal do Comércio, né? No corporativo, no escritório, consultório, na empresa, na indústria, no comércio, está chegando o Jornal do Comércio. Seus editores, seus colunistas, né? A filosofia da empresa, né? Todos, seus jornalistas, todos trabalham com a verdade em cima da informação. Tá bom? Jornal do Comércio está aí, duplicação da BR-116, atrai negócio para a metade sul e por aí vai. Só notícias boas, coisas que vão, para cima, minha gente. Não é um jornal para baixo. Aqui não se fala em Covid mais, porque a Covid, graças a Deus, estamos mandando embora, porque você está respeitando os protocolos, todas as determinações dos infectologistas, das autoridades, tá? E decretos, tá? Então te liga, assim nós vamos para frente. Estamos no caminho certo. Fala, Sérgio Perotto. Quero desejar uma ótima semana a todos os gaúchos e gaúchas de todas as querências, parafraseando lá o Gaudério, e esperamos que na segunda-feira eu possa estar aqui dando a minha modesta contribuição novamente, Silvio. Eu até vou dizer que eu estou um pouco emocionado, porque eu estou com a presença aqui no estúdio de um dos maiores empresários do segmento gráfico do mundo, que é aqui em Porto Alegre, a Impressul. Ângelo Garbassi, que está aqui no nosso estúdio, aqui fazendo uma visita, eu agradeço, é uma figura ímpar, tem uma história, um currículo invejável, grande empresário, né? Liderança da Impressul, que é uma empresa top nesse segmento, né? Desafiando o impossível. Muito bem, vamos adiante ainda, então, temos mais 1 minuto, que o nosso amigo ali já deve estar com os ponteiros mais ou menos sintonizados, não? Então tá, Sérgio? Tudo certo. Irmãos Gazem, um privilégio tê-los aqui, com a competência dos senhores, tá, dos amigos.
E sempre espaço aberto para vocês, trazendo notícias tão importantes para a nossa comunidade, para o nosso telespectador, do programa Atividade, que está há 28 anos no ar, sempre ao vivo, de segundas a sextas, ininterruptamente. Então, é um privilégio modesto para mim, né? E eu fico feliz quando trago pessoas da alçada de vocês, da competência, como PhDs nesse segmento aí, né, que vocês tão bem expuseram para o nosso telespectador. Obrigado. Prazer enorme estar aí e poder ajudar, poder estar participando, né, do programa Atividade. Muito bem. Sérgio Perotto, agradeço esse nosso histórico comentarista. Esse aqui tem essas lojas, eu nem vou dizer, porque jamais convidou um dos comentaristas ou titular do programa para ir numa das lojas dele, tá? Subway, um sanduichinho, nunca. Tá para ti, Ângelo Garbasco? É claro, tá? Ele fica chamando o meu sanduíche de pão com mortadela e não dá. Não ganha. Como acontece há 28 anos, sempre ao vivo, o nosso programa se despede. Amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.